Você sabia que aproximadamente 10% da população brasileira sofre com diabetes e que essa é uma doença que faz com que os gastos públicos anuais sejam altíssimos? O diabetes é uma doença que infelizmente não tem cura, mas ela tem tratamento. E esse tratamento requer mudança no estilo de vida e medicação. E é sobre isso que nós vamos falar a semana inteira. Seja bem-vindo de volta ao Café com Fisiologia, sua dose diária de conhecimento. Esse é o primeiro episódio de 2026 e durante a semana inteira nós vamos falar sobre diabetes. Então fica comigo até o final desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like no vídeo e vamos para cima, vamos progredir. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no mundo inteiro nós temos hoje aproximadamente 800 milhões de pessoas que sofrem com diabetes. Já no Brasil nós temos 20 milhões de pessoas que sofrem com essa patologia. O diabetes, só para deixar bem claro, é uma fisiopatologia metabólica caracterizada pelo aumento significativo da glicose sanguínea ou da glicemia plasmática. Então é o aumento do açúcar no sangue. O açúcar no sangue, quando fica muito alto por muito tempo, a pessoa será considerada diabética. O diabetes ele recebe algumas classificações. O diabetes tipo 1, por exemplo, é considerado diabetes infantil, porque ele acomete muitas crianças. O diabetes tipo 2 já é um diabetes que ele é adquirido, então está relacionado aos hábitos. O diabetes gestacional, que é o diabetes, obviamente, como o nome já está dizendo, que acontece ali, que acomete mulheres gestantes. E nós temos também o MOD, um diabetes que é difícil de identificar porque a oscilação na glicemia ela não é tão alta quanto no tipo 2, por exemplo. Mas o nosso foco aqui vai ser o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 e as suas características e o tratamento através do exercício físico, da dieta e os efeitos também de alguns medicamentos. O diabetes é considerado uma doença silenciosa porque é bem difícil de você detectar ela no início, muito no início. Normalmente você identifica sinais e quando você vai verificar, você vai fazer exames, o seu nível de glicemia, a sua probabilidade de estar diabético é alta. Por isso é muito importante que você fique fazendo exames regulares. Mas alguns sinais ali eles podem indicar o iniciozinho do diabetes, como a poliúria, a pessoa que está urinando com uma frequência muito maior, a polidipsia, que é a sede excessiva, a polifagia, que é a fome excessiva, e a perda de peso sem um motivo aparente. Então a pessoa ela mantém os mesmos hábitos de vida e ela está perdendo peso de maneira significativa. Isso pode representar o diabetes, infelizmente. Você que trabalha com clientes de personal trainer, por exemplo, fique atento aos sinais que o seu cliente está dando. Porque se esse cliente ele toma 1 litro de água por dia e ele não fez alterações dietéticas significativas, e agora ele passou a tomar 1,5 litro, 2 litros de água por dia, fique atento a isso. Esse cara ele não aumentou a ingestão de água dele, mas ele aumentou a frequência urinária. Também fique atento a isso. Você não aumentou a carga de treinamento, você está progredindo de maneira corretinha. E a fome dele aumentou de maneira significativa sem estar fazendo uma dieta com restrição calórica, fique atento a isso, porque pode ser um sinal do diabetes. E é muito importante que você esteja atento a esses sinais, porque muitas vezes a pessoa ela ainda não é diabética, ela é pré-diabética e você consegue reverter esse quadro com exercício, com dieta, às vezes até com o início ali de alguma medicação. Mas a gente tem que levar em consideração que se você já atende uma pessoa que é diabética, essa pessoa ela pode apresentar algumas complicações chamadas de microvasculares, que envolvem neuropatia, que envolvem retinopatia, que envolvem nefropatia. O que é isso, Aguinaldo? A retinopatia, obviamente, afeta a retina, então pode causar cegueira. A nefropatia vai afetar os rins, e aí a pessoa pode ter que fazer hemodiálise. Já uma neuropatia pode causar complicações lá nos vasos sanguíneos, causar, por exemplo, pé diabético. Então, são doenças ou são complicações extremamente graves e delicadas. Então, é muito importante o tratamento para que a doença não progrida. E há, sim, possibilidade de regressão dessa doença, mas não de cura. Então, a gente precisa cuidar desse paciente e dar orientações bem precisas para esse paciente. Agnello, eu tenho um aparelhinho de medir glicemia em casa e minha glicemia plasmática apareceu naquele aparelho 90. Tá certo? Tá legal? Tá bacana ali. A glicemia em jejum 90 tá legal. Até 100 é considerado normal. De 100 a 125, a pessoa é considerada pré-diabética. A partir de 126, essa pessoa é considerada diabética. Ai, meu Deus do céu, eu medi, hoje deu 126, eu devo já me desesperar? Não. Calma. Você tem que levar em consideração o que foi feito nas horas anteriores a essa medição. Se você na noite anterior encheu a cara, se você foi para um rodízio de pizza, se você tomou sorvete, pode ser que sua glicemia ela permaneça mais alta por um período maior. Mas é importante você ficar atento a isso.
Então você vai precisar monitorar isso. Quando você vai ao médico, o médico passa ali alguns exames para você. O de glicemia plasmática é o mais simples, mas ele também busca avaliar a hemoglobina glicada, que vai te dar um panorama ali da tua glicemia nos últimos 2 a 3 meses. Ele também pede o teste de tolerância à glicose, que é um teste no qual você vai ingerir uma solução com glicose e 2 horas depois você refaz o teste para avaliar a glicemia plasmática. Por quê? Porque se a sua glicemia não baixar para o nível que é considerado normal, pode indicar um quadro de resistência à insulina. E a resistência à insulina é um fator ali determinante para o diabetes. Então, o que a gente precisa fazer? O nosso trabalho, o meu trabalho enquanto personal trainer, é prescrever os exercícios e monitorar as condições clínicas do paciente. O nutricionista, obviamente, ele vai prescrever a dieta. E o médico prescreve os fármacos necessários para ajudar a reduzir essa glicemia plasmática. No vídeo de amanhã, no episódio de amanhã, nós vamos falar mais sobre o diabetes tipo 1, os tipos de insulina que a pessoa diabética tipo 1 toma e como essa pessoa precisa ser treinada. Se você gostou desse vídeo, então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha aí, ajuda o nosso canal a crescer.